A terceira geração da Troika BEI tornou-se um ponto de viragem, talvez até revolucionário, uma vez que o modelo mudou drasticamente. O BMW 3E36 tornou-se mais longo, mais alto, mais largo, mais pesado, com distribuição de peso ideal, um verdadeiro carro para motorista. Mas em cada barril de mel há sempre uma mosca na sopa, especialmente se hoje o mais novo, 3 rublos, tiver 15 anos. Vejamos as características do modelo às quais você deve prestar atenção especial na hora de comprar um exemplar usado. Motor Z36. Muitos entusiastas do BMR acreditam que todo o potencial do BMW 3E36 só pode ser desbloqueado com motores de 6 cilindros, e eles estão parcialmente certos. Cada motorista tem sua ideia de potencial, e, para muitos, a potência de um motor 1,6 ou 1,8 litros é suficiente, principalmente para o passeio diário pela cidade. Mas ao escolher um carro usado, você deve ter em mente que a Troika da BMW é um carro com viés de motorista, e muitos proprietários espremem todo o suco desses motores para mostrar que têm um BMW de verdade. 316 e 1,6, M40B 16 a 100, M43B1 602 cavalos de vapor, além da potência relativamente baixa, o principal problema do motor M40 é a correia dentada em vez da corrente, como em todos os outros motores BMW 3E36. Os motores desta série foram instalados nos carros dos primeiros anos de produção, ou melhor, até 1994, quando começaram a instalar o M43 mais avançado, com corrente de distribuição. 318 e 1,8, M40B 18 a 113, M43B1 815 cavalos de vapor, como se costuma dizer, ver ponto 1, a diferença é de apenas 13 cavalos. 322,0, M50B20, M52B20 150 cavalos de vapor, motor de 6 cilindros em linha, bastante bem sucedido e confiável, com longa vida útil. O M50 foi produzido apenas até 1995, mas é considerado mais confiável e de fácil manutenção, pois seu bloco de cilindros é de ferro fundido, enquanto o M52 é de alumínio com revestimento NiCOSL. Mas esse revestimento reage mal, pior que o ferro fundido, a elementos combustíveis prejudiciais, especialmente ao enxofre. O desgaste dos anéis de pistão no M52 também é mais comum, pois são menores em altura. O prazer de dirigir um BMW 3 na 36ª carroceria começa com um motor de 2 litros. 323i, 325i 2,5, M52B 25 a 170, M50B 25 192 cavalos de vapor, motor de 170 cavalos. O índice de um carro com esse motor é 323i. Este é um motor reduzido em prol dos padrões ambientais europeus, que, de acordo com pelas suas características, praticamente não difere de 192 fortes, os mesmos 8S, até 100. Além das mesmas diferenças entre o M50 e o M52 da versão de 2 litros. 328 e 2,8, M52B2 193 cavalos de vapor, o motor mais potente da linha, sem contar o 3 litros, que foi instalado apenas na versão M3. Graças ao seu alto torque, o motor tem tração diesel e é capaz de acelerar até 100 km em 7,3 segundos. 318 TDS 1,7, M41D1 790 cavalos de vapor, 325 TD, TDS 2,5, M52D 25 a 115, 143 cavalos de vapor. O motor diesel do E36 com índice M41 é mais confiável e económico, mas 90 cavalos de potência permitem apenas se mover com calma no trânsito da cidade ou na estrada, sem pegadinhas. O M52 também não é um motor particularmente caprichoso, os principais problemas surgem com a bomba de combustível. O par de êmbolos da bomba injetora muitas vezes requer substituição. A substituição deve ser realizada em um posto de gasolina de alta qualidade, com a bomba ajustada. Ao adquirir um diesel E36, você pode facilmente verificar o estado do par de êmbolos. Para isso, basta aquecer o motor até a temperatura de operação e desligá-lo. Tente ligá-lo após 10 a 15 minutos, se o motor gira por muito tempo ou não dá partida. O reparo está garantido. O 325 TDS difere do 325 TD apenas pela presença de intercooler, cérebros, diferentes e maior pressão na turbina, graças ao qual o motor é 28 cavalos de vapor mais potente. O radiador do ar-condicionado no TDS também não é o mesmo dos outros E36 e custa o dobro.
Pela idade e características de operação da nossa realidade, você só pode decidir adquirir um diesel E36 se houver um serviço de diesel de alta qualidade na área de acesso, onde você possa fazer diagnósticos antes da compra e posteriormente fazer a manutenção do carro. O principal e comum problema de todos os motores BMW da terceira série, e não apenas da terceira, é o sistema de refrigeração. Graças aos seus esforços, muitos motores morreram. O acoplamento viscoso pode ser testado primeiro, mas sua condição é fácil de verificar. É necessário dobrar um jornal ou revista, o principal é não empurrar os dedos e a enciclopédia, e com a ajuda deles, com o carro aquecido e funcionando, tentar desligar a ventoinha de refrigeração. Se o ventilador parar ou desacelerar significativamente, é garantida a substituição imediata do acoplamento viscoso. Também é necessário verificar o radiador, que os engenheiros da BMW decidiram combinar com o tanque de expansão, o que acabou não sendo uma boa ideia, já que muitas vezes se forma um vazamento logo no ponto de conexão. É praticamente inútil tratar isso, mais frequentemente o radiador precisa ser trocado, só não leva um chinês, é desperdício de dinheiro. Caixas de câmbio. As transmissões manuais do BMW E36 são muito confiáveis se você seguir o cronograma de troca de óleo, a cada 40 a 50 mil milhas. Ao mesmo tempo, deve-se trocar o óleo da caixa de câmbio, aliás, é melhor não economizar na qualidade do óleo, com o óleo errado. Se houver bloqueio do diferencial, então é abastecido um tipo diferente dentro, você pode facilmente matar a caixa de engrenagens, as vedações podem vazar e, na pior das hipóteses, haverá uma cunha. Após 200 mil quilometragem, você deve monitorar cuidadosamente os retentores da transmissão manual. O óleo para a caixa de câmbio, tanto automática quanto manual, deve ser selecionado estritamente com base na placa de identificação da própria caixa, pois são possíveis variações. Havia diferentes tipos de máquinas automáticas, francesas, japonesas, americanas, mas a grande maioria eram ZF de fabricação alemã. A confiabilidade e facilidade de manutenção da transmissão automática não são satisfatórias. É necessário monitorar os retentores, pois a perda de óleo para uma transmissão automática é igual à morte, mesmo um pequeno vazamento não deve ser ignorado. A confiabilidade das caixas de câmbio não dispensa verificações básicas antes da compra. O óleo não deve cheirar a queimado, a cor do óleo não deve ser preta e não são permitidos solavancos ou escorregões durante a troca. Se as marchas forem difíceis de mudar, então o cabo de mudança de marcha está a caminho, os usados não duram muito e um novo custa cerca de $100. Ao diagnosticar, não se esqueça de verificar o estado da travessa e do mancal externo do eixo cardan. Se o estado estiver ruim, você pode chegar lá para substituir todo o eixo cardan. A vida útil média de um acoplamento elástico é de 250 mil km. Chassi do BMW 3E36. A suspensão do 36º BMW é lendária, pois existem muitas lendas sobre ela entre as pessoas. Os dois principais são: ele dirige muito bem e não é confiável. A primeira é verdadeira, a segunda depende das circunstâncias, nomeadamente, da qualidade das peças sobressalentes instaladas, do piloto, da preparação, mais precisamente, da oportunidade de substituição dos elementos da suspensão. A suspensão dianteira é MCPR de alavanca única, duas juntas esféricas são instaladas no braço, que podem ser substituídas separadamente, o que reduz significativamente o custo dos reparos. Um braço Lenforder custa cerca de $150 e duas juntas esféricas custam $60. A suspensão traseira do E36 é independente, com 3 alavancas e muitos blocos silenciosos. Cada bloco silencioso pode ser trocado separadamente e não são caros, mas no momento da compra é necessário um cheque, pois se for preciso trocar toda a suspensão traseira, geralmente isso acontece após uma quilometragem de 200 a 250 mil km, o valor somará uma quantia significativa. A vida útil média dos blocos silenciosos durante o uso humano é de 80 mil km, os amortecedores do estabilizador são de 60 mil km, os terminais dos tirantes são de cerca de 45 mil km, isto se você instalar peças sobressalentes originais ou substituições de alta qualidade. Não há muita praticidade no BMW 3E36, mas há tração suficiente. O principal indicador na hora de escolher um carro serão as suas sensações ao dirigir uma Troika. Se você está disposto a pagar um pouco mais e um pouco mais por essas sensações, então pode deixar de lado as dúvidas e procurar um exemplar que valha a pena, levando em conta as deficiências acima mencionadas. Ao diagnosticar, atenção especial deve ser dada ao motor e aos suportes da carroceria.